Murilo Rocha, normal sem 2 L's, e Rafael, normal sem PH, Carvalho. Mas pode colocar o Instagram aí embaixo. Tá, qual é o Instagram? O meu é Rafa GYN de Goiânia, Jim. Murilo.rocha, _ A, D de dado, V, de viagem. Beleza, gente. Pode fazer a contagem. Posso começar? Pode. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começa agora Pod Rocha, Construindo Carreiras, e hoje é uma noite especial que eu estou com um empreendedor, investidor, que já viajou mais de 50 países e hoje tem assunto polêmico. Vamos falar do balão de Pirenópolis que vocês estão comentando com o meu amigo Rafael Carvalho. Tudo bem com você? Fala, Murilão. Tá, tranquilo? Tudo jóia? Corrido? Demais. Fiquei sabendo que você estava em Pirenópolis recente. Tem alguma novidade lá? Então, eu acabei de produzir um evento lá, um evento de música eletrônica. A gente fez numa pedreira, tivemos que construir o evento do nada. E estou lançando agora um novo evento também, no feriado de 7 de setembro. Vai ser um evento dentro de uma vinícola que tem lá em Pirenópolis, um evento inédito, da mesma temática desse evento anterior. E além da empresa que eu já tenho lá, que é a Voo de Balão em Piri, e tem mais 2 novos projetos que eu estou lançando também nesse ano, que é o Roteiros de Charme, que é uma Kombi temática, que vão fazer experiências exclusivas lá em Pirenópolis, e um condomínio de hospedagens, que não posso falar por enquanto também, que é uma coisa inédita também, que vai ser lançado esse ano também. Dessa Kombi, o pessoal ficou comentando nos stories e queria entender. Você pode falar alguma coisa dessa Kombi? Não, já estou divulgando, já faz alguns meses, já chama Roteiros de Charme Piri. Dá para me resumir um pouquinho o que vai ser esse negócio, né? Antes de eu lançar o balão, Pirenópolis era uma cidade turística para mim. E, diferentemente da maioria das pessoas que vão para Pirenópolis procurando cachoeira, água gelada, natureza, eu sou um pouquinho atípico. Eu era aquele cara que gosto mais de conforto, mais de luxo, eu ia ali, ficava na Vila do Comendador, passava o dia, à noite ia para a Rua do Lazer, pegava um restaurante. E voltava. Exatamente. Então eu passava praticamente o dia todo no hotel e no máximo pegava um restaurante, um barzinho ali à noite. Eu não curtia muito o ecotour, entre aspas. E aí eu reparava que faltava um pouco de opções de turismo, de oportunidade para quem tinha esse mesmo estilo do que eu. Que não gostava tanto do ecoturismo, tanto de natureza, que faltava um pouquinho de... Colocar aquele tênis e sair andando pelas trilhas. Isso, a maioria do turismo lá era ecotour, é cachoeira. Eu já fui umas 5 vezes e nunca fui nas cachoeiras. Então, mas geralmente é cachoeira, é trilha, é 4x4, essa pegada. E para o meu perfil de público, eu achava que faltava programação para isso, né? Foi quando eu tive a ideia, primeiramente, do voo de balão. Numa viagem que eu fiz para o Egito, conheci o balonismo lá, e eu via que encaixava o balão para lá. E depois do balão agora, que hoje a Voo de Balão em Piri é a maior empresa de balonismo do Brasil, já voaram quase 10 mil pessoas comigo lá. E depois que eu consolidei a empresa lá em Pirenópolis, que eu já tenho um público-alvo, já tenho um banco de dados, já tenho muita parceria, eu resolvi dar o próximo passo. Então, a maioria das pessoas que vão para Pirenópolis não ficam um dia, ficam 2, 3. Então, já tinha aquela opção do balonismo para esse perfil de público. Então, eu falei, cara, vou bolar mais um para esse perfil de público também. Geralmente, casal, quando eu falo. Entendeu? Foi de casal. E aí, criei esse roteiro de charme. Como eu viajo muito, igual você mesmo falou aí, então, vivi e vivo muitas experiências e quase toda viagem que eu faço pelo mundo, eu busco não só conhecer o país, conhecer cultura, divertir, mas sempre eu tenho aquela vontade de, quando eu estou viajando, trazer algo ou para aprimorar algum dos meus negócios, alguma das minhas empresas, ou trazer ideias para mim abrir novos negócios. O roteiro de charme foi uma dessas ideias que eu tive pós-voo de balão. Comprei uma Kombi, que é uma das mais raras que tem, é a Kombi Corujinha, e estou finalizando ela, uma Kombi que vai ser 100% clássica por fora e 100% luxuosa por dentro. Então vai ter ar-condicionado, champanheira, frigobar, som, TV, tudo completo, né? E então, para dar aquela sensação do clássico, mas ao mesmo tempo sem tirar o conforto e o luxo de quem está andando nela. E aí criei
Vou até falar, não poderia falar, mas vou criar um pouquinho, contar um pouquinho de algumas experiências que vai ter no roteiro de charme. A Kombi sai de um lugar, vão ter duas rotas, uma rota vai ser no período da manhã e a outra rota no período da tarde. A pessoa vai comprar ou de manhã ou de tarde. No período da manhã, a pessoa vai para um mirante exclusivo, começa tomando um café de ouro, um café de ouro 24 quilates comestível. Esse café de ouro eu conheci numa experiência que eu tive lá em Dubai e trouxe de lá. É uma folha de papel. Mais ou menos isso, englobado dentro de um café. E 24 quilates puro, o ouro, e ele é comestível. E aí você toma esse café de ouro no mirante, no nascer do sol, depois você faz um mini city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, e depois você vai para uma fazenda clássica lá, que chama Fazenda Babilônia, que é onde vai ter um pré-almoço colonial na beira de uma praia, de uma prainha, com a combinha, com aquelas luzinhas, com som retrô, todo temático. Essa é a rota de manhã. A rota de tarde começa numa vinícola e lá tem queijos. A rota de manhã acaba que horas? Na hora do almoço. E a rota de tarde começa às 3 horas da tarde. Então as pessoas já estão encerrando, já segue o seu almoço, cada um por si. Exato. Entendi. E na rota de tarde começa às 3 da tarde, vai começar lá na vinícola, queijos e vinhos embaixo de um parreal numa vinícola. Tudo sempre com harmonização, com som, com as pessoas vestidas, fantasiadas, dando aquele clima. Então, tem toda uma experiência. Temático, e né? tanto de manhã quanto de tarde. Estou só dando um resumo. Aí, da vinícola, queijos e vinhos, vai para uma cervejaria, onde toma chopp de vinho, outro chopp direto do tornel. E depois finaliza em um outro mirante, com champanhe e som ao vivo no violino e sax também. Então, tem o roteiro de manhã e o roteiro de tarde, entendeu? Excelente. É mais ou menos isso que vai ser o roteiro de charme que a gente vai lançar alguém dos próximos meses aqui. Excelente. Para a introdução, uma excelente novidade, previsão setembro, é isso? Não, setembro é o próximo evento, dia 7 de próximo setembro. evento. O roteiro de charme, acredito que eu devo inaugurar entre outubro e novembro. Outubro e novembro. Vamos começar do início da sua história, então? Bora. Onde nasceu? Goiânia. Goiânia, família, Todo mundo aqui. todo mundo aqui. Sua primeira experiência de negócio, lembra? Rapaz, lembro aquela com- primeira ideia de meu primeiro negócio? Comecei muito novinho, 14 anos de idade. Viajei para os Estados Unidos com 15 anos, com meu dinheiro, o que eu ganhei já com 14 anos. Comecei fazendo evento, igual eu faço até hoje. Com 14 anos eu fiz evento para o pessoal que fazia oitava série, primeiro ano. Da escola, E, né? e o pessoal não tinha onde sair, era pessoa de menor, então não tinha. E aí comecei a fazer em prédio. Alugava, pegava os mezaninos de prédio, né, salão de festa, e fazia festa. Comecei desse jeito. E aí o trem foi crescendo. Com 14 anos fiz uma para 500 pessoas, com 15 eu fiz para 1.000. Já estava ganhando dinheiro muito novo, precoce. Você tem amigos e contatos dessa época? Tudo. Tanto é que um dos meus amigos da época, que inclusive começou juntamente comigo, fazendo a mesma coisa que eu, que no começo era meu concorrente, na época a gente foi e juntou. Só eu e ele que fazia na época para essa geração. É o Ivídio, que hoje é dono do Bahrein e tal. A gente começou mais ou menos junto. A gente fez muita coisa junto nessa época. Inclusive eu e ele com 17 anos, 16 anos, a gente se tornou dono da principal boate na época da pecuária, chamava Rancho Honda. Tinha Rancho Honda e Búfalos. A gente era de menor, com 16, 17 anos, era dono do boate que você podia entrar maior de 18. Também como é que a gente começou cedo. Então, comecei com essa idade, com 14 anos, com 17, 18 anos, já comprei carro sozinho também, fazendo show grande já. Com 18 anos eu fiz um show que deu quase 10 mil pessoas numa Mas você ficou um chácara. tempo nos Estados Unidos antes de voltar com a maioridade, né? Você falou que foi com 15, ali 14. Não fiquei lá não. Fui para passear, passei um mês lá. Você foi só o passeio Só para... para passeio. Juntei o dinheiro do meu primeiro evento, fui para Disney. Foi e voltou. E continuou. Disney, sim. Fui para Washington, Nova York, Orlando. Fiz uma excursão mesmo, fiquei um mês lá. Mas nunca morei fora, não. Sempre morei aqui. Tá. Já viajo muito, igual você viu aí, mas não troco Goiânia por nenhum lugar do mundo. Então, sua primeira viagem foi Estados Unidos. Foi esse tourzinho que você fez aí. Lembra da primeira experiência? Eu lembro da primeira. Você lembra da primeira sensação de chegar lá nos Estados Unidos? O que você pode recordar? Eu tinha da primeira 15 vez? anos de idade. Não faz muito tempo, você é jovem. Pouquinho. Mas Mas você não- lembra bem dessa primeira viagem? Alguma Lembro coisa? lembro praticamente de tudo. Parecia um filme, né?
Que é a primeira É, a viagem primeira para os vez, Estados Unidos. tudo era inédito. Ah, lembro, coisa que eu mais achei impressionante na época, a língua. Ver muita gente falando outra língua, né? Que você nunca tinha visto, né? A primeira viagem, eu acho que eu acho que todo mundo. Todo Primeira vez mundo. que viaja para fora de alguma vez, outras pessoas falando outra língua. E eles falam muito rápido, é um pouco difícil de pegar na primeira viagem. Isso. A questão da... Então, você ficou muito tempo com eventos, certo? Muito tempo não, minha vida toda. Assim, Sempre abri vários negócios, mas nunca abandonei evento. Eu só teve uma época que eu fazia sempre, todo mês e tal. E teve uma época que eu fazia bem menos porque tinha outros negócios rodando, mas nunca parei de fazer. a ideia é, quando foi o segundo? Quando você saiu do evento para um segundo negócio, como que foi esse segundo? Alguém que abriu, agora vamos investir nisso aqui que vale a pena. Então, sempre mexer com evento. E óbvio que foi crescendo, né? Fazia evento pequeno, fui fazendo evento grande. Chegou uma época que eu praticamente fazia todos os eventos de Goiânia. Tipo, 80% dos eventos que tinha em Goiânia, praticamente eu fazia todos. De network, investidores. Exatamente. Então, tinha muitos sócios, muitos parceiros, um sócio em cada evento, um sócio em cada show. E aí, foi a história do próprio Gustavo Lima. Foi quando quando eu saí um pouco do evento e mudei um pouco. Tinha um rapaz que é o Marquinhos, que era dono da Audio Mix. Eu conheci ele era DJ, tocava na cidade interior, chamava Quirinópolis, depois ele mudou para Anápolis e ele saía... 2009 ali, 2008. Não, antes disso ainda. Tô falando, antes do Gustavo Lima, tô falando como eu comecei a sair. E aí esse Marquinhos virou amigo meu, a gente saía muito junto, começou a fazer evento em Goiânia, quis entrar no ramo de evento em Goiânia. E aí do nada, teve um show que eu fiz do César Menotti e Fabiano. Foi o primeiro sertanejo universitário que estourou de vez mesmo. A gente fez junto, eu e o Marquinhos, mais alguns sócios lá, o César Menotti e Fabiano estourou. E ele colou no César Menotti e Fabiano e, se eu não me engano, ele virou agenda ou virou produtor e foi para a estrada com o César Menotti e Fabiano. Nessa época aí, ele mapeou o Brasil todo, descobrindo quem era o melhor contratante, qual que era a melhor rádio, qual que era o melhor local, rodando junto com os caras que, entre aspas, estavam estourados no momento. Então, ele mapeou o Brasil todo. Nesse meio tempo, quando ele rodava com o César Menotti e Fabiano, eu cheguei a um ponto de fazer evento em Goiânia de terça a domingo, todos os dias. Eu fazia, lembro mais ou menos até hoje, terça-feira, Debu, quarta-feira, Samaúma, quinta-feira, Sofia, sexta-feira, Tchau Bela, sábado, não lembro. De terça e domingo eu tinha uma agenda, então, e todos os dias lotava. Eu peguei um perfil de público, eu estava assim, mapeado, um negócio muito bom. E aí, na época, o empresário do Jorge Mateus, na época, quando ele estava em Tubiara ainda, o Endo me chamava muito para querendo colocar o Jorge Mateus nesses bares, né? De Goiânia. E aí? Rapaz, por incrível que pareça, foi um nem estava no tema disso aqui, mas está tocando no assunto, está levando. E foi um erro meu, que eu não acreditei. Eu achava, na época, a voz dele um pouco rouca, que hoje é topíssimo, né? Mas é uma coisa fora de mercado na época. Porque na época tinha Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano. Aquele mais agudo, isso, né? aquele vozeirão, aquela voz encorpada. E a voz dele era fora do padrão de mercado. Então, eu não acreditei tanto e acabei não dando essa oportunidade para o Wendel, na época, deles tocarem nesses bares aí e tal. E aí o Marquinhos rodou com o César Menotti, eu fiz o César Menotti, e depois o Marquinhos foi e me ligou. Falou, rapaz, peguei uma dupla e vou colocar agora para abrir o show do César Menotti e rodar o Brasil. Que dupla que é essa? Jorge Mateus. Nossa, Marquinhos. Esse dupla me ligava para colocar. O empresário me ligava para colocar aqui e eu achei muito fora do padrão. Será que vai dar certo? E nessa época ele foi e falou, cara, por ser diferente, que eu acho que pode dar certo. Estou postando justamente por isso, porque para seguir o padrão que todo mundo já está estourando aqui, tem vários. Tinha música autoral, né? Tinha muita. Nessa época. E esse pensamento dele acabou dando certo. Não foi tão fácil, não. Ele teve que bater muito, ralar muito. Para começar a estourar, não foi fácil, do jeito que todo mundo acha que foi, não. Eu lembro que ele ralou muito. E aí estourou o Jorge Mateus. Eu não tinha acreditado, por ter um tom de voz diferente do padrão da época. Logo depois, ele passa lá em casa, tô pegando mais uma dupla. O Jorge Mateus já estava andando legal. Quem que é a dupla? Lembra certinho? Ele falou, chama Maria Cecília e Rodolfo. E não era padrão, não existia nenhuma dupla de casal na época. Então, eu falei novamente, Marquinhos, não tem nada a ver, cara.
casal. Hoje é normal, porque já tem muita mulher que toca hoje, na época eu não tocava. E dupla de casal também não existia. E eu falei, cara, não tem nada a ver, você tá viajando. Ele falou, cara, você não acreditou no Jorge Mateus, agora você vai dar rata de novo. Você não quer mexer junto comigo, não? Eu falei, cara, eu acho que você vai perder dinheiro. Mas você acertou num e vai perder agora no segundo. Mas a sorte dele é que ele já tinha o padrão, já tinha mapeado o Brasil todo. Ele já tinha um esquema Sabia que por era o fora. público. Exatamente, já tinha tudo. E aí ele pegou a Maricílio Rodolfo, pôs a música dela para ser a música mais tocada do Brasil, estourou a Maricílio Rodolfo. E aí eu fiquei com esse trem encucado. Falei, cara, 2 artistas que eu não acreditei. E o homem que andava junto comigo, para todo lugar, a gente viajava junto, ia para balada junto, a gente estava colado, fazia festa junto. E foi que oportunidade que eu perdi de estar junto no negócio. E aí eu fiquei com esse trem na cabeça. E numa dessas festas que eu estava fazendo, lá no Debu, na terça-feira, foi quando apareceu o Gustavo lá. Então ele apareceu em uma das suas festas. Uma roupa do corpo, uma sacolinha, falando que não tinha lugar para dormir, não tinha, fazia um dia que não comia, queria uma oportunidade para fazer uma participação no show. Calma. Isso foi antes do evento começar. Antes do evento começar. E ele bateu, o pessoal já estava com a estrutura, montando alguma coisa. Tinha um produtor meu lá, me chamou, tem um menino lá na porta lá, querendo fazer participação hoje. E direto parece isso. Eu falei, não tem como, tem toda uma agenda, uma programação e tal. Eu falei, vai lá, dá uma atenção para ele. Eu cheguei lá, muito mal vestido, bem humilde e tal, roupa, tudo. E lá era um lugar bem elitizado, no shopping. Era o lugar mais elitizado que tinha na época e tal. E eu nem cheguei a ver ele a tocar, ver se realmente tocava bem e tal. Eu só falei pro meu produtor, falei, cara, não tem como colocar do jeito que ele tá, em cima do palco. Entendeu? Talvez se ele for bom até numa outra oportunidade, no outro dia, a gente com programação e faz e tal. Ele, não, também entendo, fica foda e tal. E aí, nesse meio tempo, eu voltei para dentro do Debu. Tá fazendo negócio, falou lá, fazendo a montagem, passagem de som e tal. Eu acho que abria 10 horas a balada, isso foi umas 8 horas da noite que ele estava na praça de alimentação lá. E aí, numa hora que eu saí para abrir a portaria do evento, eu cheguei na praça de alimentação, ele estava na mesa. Pronto, bem vestido. Não, na mesa da alimentação, tocando voz e violão, umas 15 pessoas assim ao redor dele. Nossa. E ele era muito magrinho, muito magrinho. Eu lembro dessa época. E a entonação da voz dele na época era uma voz bem encorpada, grossa e alta. Então, você via aquela diferença. Um cara bem magrinho, com aquele vozeirão. Quando você vê um cara gordão, grandão, com a voz entonada, você já espera aquilo. O cara já é grande. Quando você vê um cara magrinho, fininho, com aquele vozeirão, você dá você vê uma diferença grande daquilo lá. E aí eu fui sem equipamento de som. Não, só voz e violão. E aí eu olhei assim, falei, rapaz, impressionou aquilo lá. Tinha 15 pessoas ali pirando para ele, tocando para ele e tal. Isso foi puro marketing. Ele só queria chamar a atenção, desde sempre. Cara, pior que não. Pior que eu acho que não ele tava... Ele começou a tocar naturalmente. Não, tinha amigo não. Eu achei que começou a tocar naturalmente e foi chamando a atenção de pessoas ali. Ele tinha um talento próprio, independente de toda briga, entre aspas, que eu tenho com ele de negócios. Talento ele sempre teve, senão não teria chegado onde que estava. Então, ele tinha um talento próprio ali. E na hora que eu vi aquilo, já me bateu aquilo. Falei, cara, já perdi 2 oportunidades. Será que isso é um sinal para mim dar uma oportunidade, uma chance para esse menino e tal? E aí eu vi aquilo lá, voltei lá para dentro, falei para a banda lá, para a banda do que ia tocar no dia. Falei, tem um rapaz aí que eu vou fazer uma participação aqui, só para ele tocar umas 2, 3 músicas aí. Aí a dupla não quis deixar de jeito nenhum. Falei, não, a banda é minha, a dupla é minha, o show é meu. Aqui está enchendo também por minha parte. E não deixava de ser verdade. Eu não vou ficar dando, entre aspas, meu palco para qualquer pessoa que chega e tal, não aceita e tal. Aí começou aquela desavença, né? Falei, cara, então beleza, então. Eu quero que ele faça participação, a data é minha aqui, eu que faço o evento e tal. Não, pode colocar ele, só que não vai tocar com a minha banda. E aí eu falei para ele falou assim, não tem problema não, eu toco voz e violão, o jeito que você colocar para mim, eu toco. Então, beleza. O que eu posso fazer é isso, oportunidade. Aí subiu lá em cima, consegui arrumar para ele, não lembro se era um blazer, uma jaqueta, né? Para dar uma maquiada ali, que do jeito que tava, não tinha como dar aquela maquiada. Rapaz, e aí beleza. Aí no meio, eu coloquei lá, dei comida para ele, que falou que tava passando fome e tal, e ajeitei ele lá. E aí no intervalo do show, tinha uma escadinha, ele desceu, cantando só voz e violão. E nessa hora eu comecei a andar no meio do público, como se tivesse no público também. Para entender. Exatamente. E aí, na hora que ele começou a entrar cantando, todo mundo
nem sabia que eu estava do lado ali, que eu tinha colocado ele. Eu vi o povo buchicho. Quem que é esse cara? Pirei, cara top, cara magrinho desse, com um vozeirão desse. E aí ele empolgou que o povo aqueceu o público, já começou a pegar copa e tocar viola atrás. Na época ele fazia muito isso, tocar assim, fazer graça. E todo mundo ficou impressionado ali no público. E aí, rapaz, esse eu não vou deixar passar, não. E agora que eu já, entre aspas, perdi 2, não acreditei em 2, eu acho que Deus está me dando a oportunidade de eu acertar agora. E aí, acreditei nele. No dia, tinha um rapaz que era meu produtor, que ele até já faleceu. Falei, leva ele para sua casa. Não tinha nem como arrumar hotel, arrumar nada. Era 3 horas da manhã, 2 da manhã. Leva ele para sua casa, amanhã a gente resolve a vida aí. Aí levou para a casa dele lá, dormiu lá, comeu. E aí, a partir disso, no outro dia, comecei um projeto do zero com ele. Comprei roupa, mandei para dentista, comprei instrumento e começamos o trabalho. Sem contrato? Não, no comecinho de tudo sem contrato, né? Tá. Na hora que começou a ter investimento mesmo, aí não tinha jeito, a gente teve que fazer contrato. Tá. Porque investimento pequeno assim não começou. Aí começou assim. E aí, como eu já tinha as melhores festas da semana, eu fui colocando ele, o melhor dia de cada balada, ele para tocar. E na época ele era muito bom compositor. Muito, muito bom. Hoje eu acho que ele não compõe muito, não pela falta de talento, mas pela falta de tempo, de agenda e tudo. Na época, como ele tinha muito, eu ficava por conta de escrever. Então, ele escrevia muito, cara. Escrevia muito, muito. Não é à toa que... Aí já passando, eu fiquei com ele, sei lá, 2 anos, não lembro, 3 anos, ralando, fazendo agenda, fazendo show em interior, foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele já tinha virado o artista número 1 de Goiânia. Que era o que tinha mais forte em Goiânia, não os que ficam viajando no turnê, era o mais forte de Goiânia. Peguei a música de trabalho dele, fui lá pro... Hoje ele chama Vander, Don't Work Show. Gravação? Não, peguei a música dele que ele escrevia, fazia voz guia, voz e violão, escrevia a música, e levei pro Vander, The Work Show, que foi empresário da Marília Mendonça, que é empresário da Mayara Maraíza. Aí levei para ele. E aí a gente vendeu para ele a música Revelação, em 2009. Foi a música mais tocada no Brasil, com a voz do Joneto Federico. E aí rodou o Brasil todo, essa Revelação. Aí apareceu na televisão. Joneto Federico, Revelação, e pequenininho embaixo, Gustavo Lima, o cara que compôs. Então esse foi o primeiro boom dele. Quem que é esse Gustavo Lima? É o cara da música Revelação, que é a música mais tocada no Brasil. Então, ele era o cara explodido dentro de Goiás como artista e já era renomado nacionalmente como um grande compositor. Então, já tinha essa referência, né? E foi só alavancando, alavancando, alavancando. Ele foi escrever mais uma música, se não me engano, chamava Caso Consumado. Que eu falei, cara, essa a gente não vai vender, não. Essa vai ser a música de trabalho, que a gente vai investir para explodir Brasil. A gente foi para uma balada, eu e o Marquinhos, e o cara da gravadora da Som Livre, mas um monte de pessoal desse meio, né? Eu lembro até hoje, na Sedna, não sei se você lembra disso, Sedna 136. E a gente estava nessa balada lá, eu peguei o celular. Falei, Marquinhos, ouve esse aqui. Pum. E aí pedi para esse produtor meu, que trabalhava para mim, ficar do lado dele, só para ouvir a reação do pessoal, porque talvez na minha frente ele não ia falar muita coisa. Eu falei, fica ouvindo a reação, vou falar que eu vou no banheiro. Ele ficou, eu ouvi que eu vou no banheiro e já volto. Essa aí é a próxima música que eu vou lançar do Gustavo, só que essa aqui eu não vou vender, não. Essa vai ser a música de trabalho dele. Todo mundo já sabia, todo mundo falava, pede para ele escrever uma música pro Jorge, para ele escrever uma música pro tal e tal. Aí fui pro banheiro. Quando eu estava no banheiro, meu produtor chegou. Cara, esse cara é um doido. Eles vão querer pagar o que você quiser nessa música aí. Quero que seja a música do Jorge Mateus, quero que seja a música de outros artistas deles lá. E falaram que é a música do momento, é a música para estourar, a música do ano. E aí eu já cheguei sabendo, eles não sabiam, né? Falei, e aí? Não, então, a gente está querendo conversar com você e tal. Eu falei, o quê? Dando de desentendido, né? Não, o que você quer nessa música? Não, essa aí não está à venda, não. Só quis te mostrar que é a música que eu vou trabalhar, vai ser a música de trabalho desse ano. E ele tentando negociar para algum dos artistas pegar para essa música de trabalho, não abrir mão. Não deu outra. Quando eles viram que eu não ia abrir mão, eles foram e deram a proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo aqui do nosso lado, então. Aí junta você e o Gustavo e vamos trabalhar junto para ser a música de trabalho e a gente entra junto com o Gustavo. Do lado dele estava o Marquinhos. Seria sócios investidores e divisão de lucros.
Bem, no bem, bem, resultado. bem que não tão investidores, porque o esquema deles ele era muito forte, que estava entrando na jogada. O Jorge Mateus estava entrando, porque o próprio Jorge Mateus ia colocar as músicas, essa música, para ficar tocando no show, e ele falando em todo show, rodando o Brasil todo. O próprio Wendel estava entrando com o biquinho também. O Marquinhos estava entrando. Para cantar a música dele. Não, entrando como... Eles queriam entrar como sócio do Gustavo Lima, junto comigo. Quando eu apresentei essa nova música de trabalho, eles viram que eu não ia vender a música, eles falaram, então a gente quer entrar junto com você de sócio para a gente lançar essa música na voz do Gustavo. Lançar? Eles iriam cantar ou eles iam chamar como participação? Não, ia ser um conjunto. Eles iam entrar como um empresário juntamente comigo. Ah, só empresarial. Isso, cada um com a sua parte. Entendi. E aí, na época, entrou o Eduardo Maluf, que era empresário também da Maricílio Rodolfo, e na época ele comandava a área de Campo Grande, aquela área todinha ali, por conta da Maricílio Rodolfo, então ele tinha um poder forte com contratante, com rádio ali. O Marquinhos entrou já com todo o know-how dele, o Jorge Mateus entrou para tocar as músicas do Gustavo nos shows dele, colocar ele para abrir, e o Wendel entrou porque também era empresário do Jorge Mateus, então fez tipo um time, e entrou todo mundo, cada um com a sua força potencial para fazer o negócio acontecer. Isso aí, se não me engano, já foi em 2009. Peraí, mas além da qualidade da música, porque você só tinha qualidade? Ou foi um blefe de proposta? Porque na confiança que você tinha qualidade, confiança, baseado em experiências anteriores, que era 2 que você não apostou, deu certo, e o resultado da reação do público, que você andou ali pela frente do palco, viu a reação do público, depois você viu a música, a reação, mais uma vez, de alguém que estava ouvindo a música e gostou muito. A dúvida é a seguinte, por você ter aceitado não ter aceitado a proposta financeira, que eles iriam comprar o negócio, você achou mais interessante entrar com um time para divulgar e você ser sócio? Com certeza, porque a proposta financeira de uma música é ganhar uma vez ali, ó. Você ia vender a música, eu ia pegar o dinheiro, dividir com o Gustavo, acabou. Então, agora era uma música que a gente tinha, era oportunidade única para ser a música de sucesso para ele alavancar no Brasil todo, que foi o que aconteceu. Eu preferi abrir mão da minha porcentagem, todo mundo abrir mão e compor várias pessoas, cada uma com a sua força, para tentar engatar ele. E ele era um artista que estava plenamente em ascensão. Tem muito artista aí que estourou uma música, depois subiu no mercado, queimou, depois tenta de novo. É difícil pegar um artista que está em ascensão. Então ele estava prontinho, ensaiado, tinha rodado os barzinhos tudo, já tinha composto, já tinha música estourada no nome dele. Ele estava assim na cara do gol para estourar. Foi quando todo mundo entrou, entendeu? Depois, aí, contrato assinado, você como empresário principal, banda, já tinha funcionário, toda a equipe estava pronta. Isso. Não, mas aí só profissionalizou mais ainda, porque a gente entrou na época era o grupo da Audio Mix, que era a maior agência de cantores da época, né? Então, profissionalizou mais ainda. A gente entrou com um know-how muito maior, que agora a gente estava no maior case, né, de artistas da época. E aí foi só crescendo. Aí depois disso a gente gravou. Aí vocês fizeram um CNPJ, um tudo, grupo fixo para viajar, grupo junto, aí ônibus. Profissionalizou muito mais. Gravamos, fechamos com gravadora, se não me engano, a primeira foi a Ação Livre, gravamos DVD. Eu já tinha gravado DVD menores, né? Mas depois a gente gravou DVD no Jaó, se não me engano. Rádio e TV não fizeram? Muita rádio. Muita rádio. E muito CD. Nessa época tinha muito, a gente gastava milhões fazendo CD e panfletando CD. CD era como se fosse você dava os CDzinhos pro pessoal, uma forma de divulgação para estourar artista. Era padrão de mercado isso na época. A gente gravou Inventor dos Amores com Jorge Mateus, gravamos DVD no Jaó. Aí já estourado depois, gravamos lá na Fenamilha, em Praia Grande não, em Patos de Minas. Tchê, estourou no mundo todo. Um estilo bem mais o sertanejo universitário. Isso. Aí estouramos com o Tchê lá em Patos de Minas, se eu não me engano, 2011. E aí depois, em 2012, a gente fez Credit Carral lá em São Paulo. Já teve participação do Neymar, de um monte de artista consagrado já. E aí o Gustavo, nessa época, já batia o número 1 do Brasil juntamente com o Jorge Mateus, a mesma quantidade de show, de cachê, e já tinha feito até carreira internacional já. Resumindo, foi assim.
qual foi o problema, então, já que estamos nesse tema? Onde foi que houve algum tipo de rompimento, de quebra de contrato? Então, eu sou um pouco limitado no que eu posso falar quanto a isso, até porque está correndo em segredo de justiça e está correndo processo ainda em última instância. Mas, resumindo, final de 2013, 2014, a gente teve um desacordo comercial, todos os sócios, né? Não só... Ele quis romper com todo mundo, querendo mudar as porcentagens de todo mundo. E aí eu fui o primeiro a não concordar com a mudança de combinação. Entrei com o processo. Os demais também não concordaram, porém, como eu já tinha entrado com o processo, ele conseguiu fazer um acordo com os outros empresários lá. Então, acabou que ficou só eu e ele nessa briga judiciária que está correndo até hoje. Resumindo, foi isso. Ele quis alterar as porcentagens de todo mundo da época. Alterando a quebra de contrato. Ou paga contrato ou faz acordo, né? Você não Resumindo fazer isso. Acordo. Exatamente, foi isso. Foi uma quebra de contrato. Isso. Entendi. Mas o segredo de justiça, judicialmente, é só não vazar informações pessoais, né? Privadas, que no caso seria cláusulas contratuais, imagens, conversas. Esse seria o segredo de justiça, seria essa situação. Entendi. Outros investimentos depois desse porque você falou... Essa época do Gustavo, então, comecei com ele, eu não estou lembrando muito das datas, mas faz de conta que comecei com ele em 2007, 2006 e tal. Até 2009, eu estava sozinho com ele. Em 2009 entra Audio Mix, entra Jorge Mateus, entra todo esse grupo. E em 2011 ele praticamente estoura de vez no Brasil todo e no mundo todo. Até 2011 eu estava com ele e fazia muitos eventos ainda. Minha principal fonte de renda era os eventos. Em 2011 ele estoura para o mundo. Quando ele estoura em 2011, eu não sinto a necessidade de continuar fazendo tanto evento. Por quê? O evento você ganha um, você perde um. Não é uma renda fixa. Você tem que apostar e fazer. E como eu estava muito bem com o Gustavo nessa época, já em 2011, eu preferi ficar 100% dedicando meu tempo com ele. E nessa época também eu lancei um live de música eletrônica, chamou Aircraft Live, foi o maior live brasileiro no mundo na época. Então, fiquei de 2011 até 2014 empresariando o Gustavo e empresariando esse Aircraft. Eu ficava revezando, viajando. Desde essa época eu já viajava muito por conta de trabalho também, não só de lazer. Eu fiquei até 2014 com os dois, até ter o negócio do processo, né? E aí teve o processo, saí do Gustavo, começou a correr o processo judiciário. O Aircraft finalizou nessa época também, de 2014, 2015. E tem muita gente que nem sabe disso. Aí, na época, começou a modinha do stand-up. Então, todo mundo fazia stand-up. Eu abri a primeira casa de stand-up aqui de Goiânia, na época, chamou Benjamin Comedy Club. Eu acho que foi 2015, por aí. Mas antes do stand-up, por que parou esse evento, que foi importante? Você ficou 3 anos nesse evento, 4 anos? Não, porque de 2011 a 2015, eu estava com o Gustavo Lima e estava com o Aircraft, agenciando o maior o maior live DJ do Brasil, o maior artista sertanejo do Brasil. O que eu ia desgastar? Tempo, saúde, promovendo show, evento em Goiânia, sendo que eu estava com 2 agendas lotadas rodando o mundo todo. Eu tinha que dedicar tempo para o negócio que já está andando certo do que ficar, entre aspas, inventando moda. Contratando e deixar tocar um dos melhores evento não é assim, não. Não evento não é igual negócio. Hoje, por exemplo, todas as minhas empresas eu tenho tipo um CEO, uma pessoa de confiança que cuida de cada empresa minha, eu só administro. Empresa você consegue fazer isso. Evento, não. É mesmo? Evento você tem que criar, cuidar, ter todo tá de frente do negócio ali. Senão não funciona. Que já tem aquela experiência que você confia no trabalho. Evento é muito atípico. Não é igual... Se fosse assim, todo produtor de evento seria rico e estourado. Você vê que são poucos que estão no mercado há muito tempo. E muitos vivem de alto e baixo. Numa época que está muito bom, ganhou 3, 4, 5 eventos muito bom, perdeu perdeu muito. E essa volatilidade vive acontecendo. Entendeu? Empresa você consegue fazer isso. Você evento confiava muito em você, não tinha contato de ninguém, não dá para confiar, senão fica mal falado o evento. Caso você fosse abrir depois, manteria o mesmo padrão, sem ninguém falando mal, era mais ou menos isso? Não era só isso. Igual eu te falei, eu estava com o maior artista sertanejo na época e o maior live de música eletrônica. Eu já não tinha nem tempo. Ou eu dedicava tempo para um negócio que já está dando certo, está rodando, ou inventar moda fazendo outros eventos e perder o meu time no negócio que já estava rodando ali. Não tinha nem tempo.
Eu tô falando coisa de... tinha vez que eu ficava 3 semanas viajando. Voltava para minha casa para ficar 3, 4 dias. Né? Não tem como parar para fazer evento. Ou faz um ou faz outro. Aí, na época que acabou os 2 de uma vez, eu falei, agora eu tenho que voltar. Eu fui voltando devagarzinho a fazer evento, abri esse comedy club, abri uma companhia de espetáculos infantis, de teatro, que eu tenho até hoje, que eu rodo a América Latina toda também. Como foi esse comedy club, então? Cara, então, aí começou essas modas de stand-up, e aí eu comecei a contratar os artistas de stand-up e fazer em teatro. Tava na modinha. Aí tava fazendo muito, tava lotando tudo. E aí alguém tinha aberto um em Curitiba. Acho que o Danilo Gentili tinha aberto um em Curitiba. Tinha um em Curitiba e em São Paulo. E aí eu fiquei sabendo, fui lá, visitei e tive a ideia de abrir aqui em Goiânia. Aí abri do mesmo formato. Era de quarta a domingo, cada dia com show nacional. E era restaurante, bebida e show de stand-up todo dia. Aí fiquei com essa casa de stand-up aí, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos. Até eu ver que começou não era mais novidade. Passou aquele time. E aí eu fui vender minha parte, falei, agora é hora de partir para o próximo negócio. Mas nunca larguei os eventos. Os eventos sempre teve presente na minha vida. Ou fazendo muitos, ou fazendo poucos. Até na época do Gustavo e na época do Aircraft eu fazia poucos eventos, mas ainda fazia, entendeu? Você, nessa questão de eventos, talvez mais recente, com a internet, a divulgação mudou totalmente. Mudou tudo. Sabe o que eu cheguei a fazer já? Eu já cheguei a fazer o maior artista do mundo na época. Era o Black Eyed Peas, em 2010, 2011. Era o artista número 1 do mundo, que é a música mais tocada no mundo. Fiz estacionamento do Mané Garrincha, já fiz 50 Cent na Floripa, já fiz Ja Rule, já fiz todos os DJs de música eletrônica, fiz David Guetta já em Uberlândia, já rodei muito. Tudo que pensar de artista internacional grande aí, eu já fiz. Na época era 100% mídia física. Não existia mídia patrocinada. Era rádio, televisão, outdoor, panfleto, corpo a corpo. Era outra pegada. Investimento também era muito maior. Mudou totalmente o conceito de eventos. Atualidade. Hoje você faz evento praticamente 100% online. O evento que você faz hoje de mídia física é evento para massa. Povo. Pro povão. Aí você precisa fazer um outdoor, uma televisão, um rádio. Agora, por exemplo, evento de música eletrônica, evento para galerinha, você quer selecionar mais, você não usa nada de mídia física mais, é 100% online. E eu tive que ir aprendendo, atualizando. Você contratou alguém para entender essa... Eu tive essa fase também no de transição? Negócio de transição, que me deu uma bugada que eu entendi que o físico começou a diminuir e eu falei, não, vou ter que aprender, vou ter que contratar alguém. Não contratei e eu vou te contar como é que eu descobri, que foi até uma discussão que eu tive na época que eu fazia propaganda e marketing na faculdade, discuti com um professor ainda, por conta disso. Como é que foi? Então você fez faculdade? Fiz, vou explicar mais ou menos como foi dentro da faculdade. Eu fazia engenharia elétrica por conta do meu pai, que ele é dono de construtora, ele queria que eu fizesse engenharia para trabalhar junto com ele, por mais que eu não gostasse. Ele falou assim, se ele não der certo em nada, ele tá comigo aqui na construtora. Tá. Tanto é que minha irmã é arquiteta, né? Meu pai veio formar. Só que não era minha cara. E aí eu comecei a fazer propaganda e marketing. Falei, cara, tem que ter um curso, uma formação. Então vou fazer alguma coisa que tem a ver comigo. Então nessa época dessa idade eu fazia 2 faculdades. Fazia engenharia e fazia propaganda e marketing. Nessa época eu fazia propaganda e marketing, eu fazia os eventos ainda. Certo. E aí foi justamente nessa época que começou a transição do físico para o digital. E eu fui um dos pioneiros a descobrir isso, por conta disso que eu vou te contar agora. Na época, a rede social era o Orkut. Não sei se é da sua época, você lembra. A primeira rede social era o Orkut. E eu estava fazendo justamente com o Marquinhos Encontros de Gigantes. Foi um evento que a gente fez lá no Jaó, se eu não me engano, foi César Minotti Fabiano e Jorge Mateus. Explodiu esse evento, né? Comunidade, que aí cria comunidade. Não, vou te contar como é que eu e ele descobrimos junto um negócio. Quem descobriu que a mídia eletrônica ia superar tudo. Nessa época era rádio, televisão, outdoor, panfleto e tal. E aí a gente começou a postar no scrapbook. Tipo, você postava lá e todo mundo via. Você postando, como fosse os stories, hoje tinha um scrapbook, você postava lá e todo mundo via. Imagem, texto e tal. E aí eu tive uma sacada. Hoje o povo faz isso de outra forma. Cara, vamos pegar aí 100, 200 senhas do pessoal mais influente de Goiânia. A gente dá uma cortesia de pista para cada um deles formatar a senha e paga uma secretária, uma menina, para ficar postando a imagem do evento no scrapbook deles todo dia, só que com textos diferentes.
Viu o pessoal que massa, parecendo que, e como ninguém fazia isso, hoje já tem depois disso criaram programinhas que faziam isso em massa, o povo já sacava, mas como ninguém teve essa ideia, ficava parecendo que as 200 senhas que a gente pegou eram as pessoas comentando mesmo, interagindo e mandando. E quando a gente lançou essa mídia, foi tipo assim, a gente lançou essa mídia, na outra semana que ia lançar outdoor, televisão, a gente lançou primeiro essa mídia do Orkut que a gente inventou. Vendeu 10 mil ingressos com mídia digital só no Orkut. Só desse jeito. Só no Orkut. Eu e ele, aí a gente mandou cortar tudo. Cortou, não vou gastar com televisão mais, não vou cortar. Ficou só panfleto, que teoricamente era mais barato, sabe? E aí abrimos o segundo dia. Se eu não me engano, era no sábado o evento. Aí fizemos no domingo de novo o evento, o mesmo evento, com os mesmos shows duplicados, porque esgotou tudo no primeiro. Então, nesse evento, eu vi a força que o digital vinha, que você sabendo fazer o digital, você não precisaria de nada do físico. E aí eu lembro até hoje, teve uma dissertação, um treino na faculdade, que a pergunta era, o digital vai passar o físico ou o físico sempre, ou vai ser só um complemento? E aí eu respondi na época mais ou menos assim, dependendo da segmentação, o digital não precisa do físico, não vai precisar do físico futuramente. Você consegue fazer uma campanha dependendo 100% digital. Para quê? Aí, o professor quebrou pau. Eu estava super errado, que o físico nunca, sempre ia prevalecer, que no máximo o digital ia acontecer futuramente ser um pequeno complemento, uma mídia extra. E eu estava certo, hoje a gente está vendo que eu estava certo e ele estava errado, e aconteceu isso. Aí eu descobri o digital nessa época. Aí aí depois disso a gente foi só aprimorando o digital. Depois disso lançou uns programinhas que faziam spam, Orkut, depois lançou o Facebook, aí já sabe já de lá para cá tudo que já teve. Aí você entrou na publicidade. Você trancou, concluiu... Não, concluí propaganda de marketing, tranquei engenharia elétrica no último ano. No último ano, podia ter duas. Então você não fez aquele trabalho de conclusão de curso? Nessa época já, cara, eu fazia 2 faculdades, fazia evento pra caralho, e já era 100% independente. Eu pensava, cara, um ano que eu estou fazendo aqui, eu estou perdendo meu tempo, estou travando minha vida com uma coisa que eu não vou usufruir. Mas uma coisa... Não usa nada. Não, de engenharia, uma coisa eu herdei. Estrutura. Não, uma coisa, sem me gabar, eu sou muito bom em matemática. Eu aprendi a fazer conta, porcentagem, derivado, diferencial, integral, tudo de cabeça. Então, eu faço muita planilha, conta. Eu faço fechamento de evento com sócio. Como é que você fez isso e tal? Isso foi uma coisa que eu consegui aprender na engenharia, que eu consegui usufruir e usar no dia a dia até hoje. Isso aí eu achei legal na engenharia, mas foi só. Também, mais nada além disso. E a publicidade? Publicidade e propaganda que você fez? Publicidade e propaganda. Então, a publicidade... Era uma que eu ia fazer. Já te falo que eu acho que eu não aprendi nada. Por quê? Por isso que eu não fiz. Então, porque eu já fazia todos os eventos de Goiânia na época. Todo dia eu estava dentro da rádio, dentro da televisão, dentro do outdoor, fazendo arte, dentro de agência, fazendo PI. Eu chegava, fazendo para os meus eventos, eu chegava na faculdade, era 100% teórico. Os professores falando coisa que não tinha nada a ver com o mercado. Eu batia de frente com os professores todos. Falei, cara, você está falando isso, mas está errado. PI, você monta assim. Não, mas eu estudo. Falei, não eu estou no dia a dia e tal. Então, eu via que não estava atualizado. As pessoas que iam dar palestra lá, eu lembro até hoje, tu conhece o Rogério Rezende? Sim. Então, na época, ele era muito conceituado, era jornalista, fazia muita campanha, assim e tal. Eu fui fazer uma palestra lá na época, na minha faculdade, me viu lá e falou assim... Você aqui precisa estar aqui na faculdade, não? Todo mundo ficou olhando assim, sem entender nada. Porque eu vivi aquilo. Então, eu entrei na propaganda de marketing achando que eu ia aprender muita coisa, melhorar muita coisa, e também para ter um curso de formação. Mas eu achei que para quem nunca viveu o marketing... Excelente. Legal. Quem não tem. Agora, para mim, que já estava 100% todo dia trabalhando com isso, não vi muita coisa. Tem o certificado. E outra coisa também. Vou dar um exemplo que tinha lá. Revelação de fotografia. Então, isso nem tinha nada a ver. Eu entrava dentro de uma cabine para ensinar, revelar a foto. As coisas que tinha nada a ver, estou te falando. Faz um pouco de sentido teórico para quem está cru, né? Para quem vai mexer com equipamento, revelação, a impressão de um projeto faz um pouco de sentido. Eu encontrei isso que eu comecei a atuar bastante na faculdade e eu entrava com alguns embates com o professor.
Entendi. E você viajava, então, muito mais a trabalho? Ou fazia... Não, nessa época trabalho. Nessa época de Gustavo, de Aircraft, já viajei o Brasil todo, eu conheço o Brasil todo, de viajar no mínimo 4 ou 5 vezes para todas as capitais, todos os estados brasileiros, conheço tudo. Por conta de ter que estar na turnê, ou do Aircraft, do Gustavo e tudo. Isso aí tudo foi rodando, evento artístico, stand-up, tudo isso até 2020, pandemia. Pandemia 20, Até março de 2020. Até 2020, mais ou menos aí. Aí quando começou a pandemia, 21, já mudei meus focos de negócio tudo. Além do evento, eu tinha a companhia de espetáculo infantil, que eu tenho até hoje, que eu já rodava, então eu fiquei com vans, atores, diretores, muitos funcionários que trabalhavam comigo, parado. Parado, porque não tem o teatro, não dava para fazer. Então, não é só isso, nenhum tipo de evento, parou tudo. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que eu vi na televisão falando que na China tinha acabado de acabar as EPIs. A China é a maior produtora de EPIs do mundo. E a Itália foi o primeiro país depois da China que a pandemia chegou. E que lá tinha acabado as EPIs também, que o principal fornecedor da Itália é a China, e que a China também não tinha EPIs. E naquela época ninguém acreditou que o Covid ia chegar para o Brasil. Todo mundo não botou fé que ia vir para cá. E eu falei, cara, tá tudo parado, mas eles já deram o paralisar aqui tudo já, mesmo sem ter chegado nada. Só que eu fui lá, apostei. Peguei lá, fui na distribuidora, comprei quase todo o estoque de máscaras, muito, muito baratinho, antes do trem da Boom, Goiânia todo. Pá, comprei e falei, vou apostar. Foi trem de 1 ou 2 semanas, começou a aparecer os casos de Covid. E aí eu tinha lá 20 atores comigo lá, 20 funcionários para trabalhar, criei kit Covid na época. Peguei era uma máscara, um gelzinho, uma luvinha no saquinho, colocava kit Covid e coloquei os atores meus para sair vendendo em pontos de ônibus, em trem de grande circulação de Goiânia e tal. Aí todo dia de uma rendinha. Chegava lá em casa no final da noite, lá um monte de funcionário meu lá. Pelo menos todo mundo estava sobrevivendo, cada um ganhando um pouquinho e eu fazendo o giro enquanto todo mundo estava parado. Ninguém mais trabalhava no Brasil, né? E aí, do nada, eu falei, cara, mas é uma canseira, veio acordar cedo, passa material, à noite ele chega com isso aqui, e aí dinheirinho e tal. E aí tinha muita caixa lá de máscara, eu lembro até hoje, coloquei no Mercado Livre, quantidade, mas coloquei tipo assim, 4 vezes o preço, nem lembro quanto que era. E dormi, meia-noite, quando eu acordei no outro dia, todo o meu estoque tinha esgotado, de um dia para o outro. E eu falei, explodiu o negócio, descobri agora a fonte. Recolhi tudo, não compensava mais aquela canseira de ter tantos funcionários. Vou vender só pelo Mercado Livre. Quando eu vi que vendi tudo, já liguei para todas as distribuidoras e eu vi que o negócio vinha com força. Falei, quando chega o próximo estoque? Semana que vem, amanhã e tal. Falei, não, já vou comprar tudo. Como assim e tal? Você tem certeza? Porque eu já vi que eu já tinha a fonte de coisa de vender. Aí comprei de novo a remessa, de Goiânia todinha, comprei toda a remessa. E eu tinha o Mercado Livre lá. E aí, nós começou a chegar, abasteci o Mercado Livre. Depois que eu abasteci o Mercado Livre, quem comprava no Mercado Livre pegava o meu contato e começou próprias empresas, pessoal, tudo me ligando para comprar fora do Mercado Livre. Aí montei rápido uma distribuidora de EPIs. Montei um CNPJ, criei uma marca e fui um dos pioneiros a vender EPIs. Então, nos primeiros meses ali, eu ganhei muito dinheiro até o povo acordar. E ver que o negócio ali tá. Depois teve várias, né? Mas até o povo acordar, eu ganhei muito dinheiro com isso aí dos EPIs. Porque teve fabricante, o negócio já mudou aí sua. Vou te contando. Isso aí tudo era industrializado. Na hora que eu comprei os EPIs, aí acabava. Comecei a ligar na distribuidora. Eu falei, não tem previsão de chegar mais. Acabou. Não tem máscara mais. Eu peguei meu preço, não tem chance de chegar mais. E aí eu falei, cara, como é que é feita essas máscaras, hein? Aí eu descobri o jeito de fazer. Aí descobri que era polipropileno, se não me engano, o material da máscara. Fui pesquisar, não é meu ramo, não era nada. Aí quando você é empreendedor, cara, você quer caçar jeito de ganhar dinheiro, você quer arrumar uma solução para o problema. Você estuda, você pesquisa e vai atrás. E aí vi o material, via o elástico, o jeito que fazia. E o pessoal que trabalhava comigo no trem, falei, voltei isso tudo de novo. Tem um novo jeito aqui, porque não tem mais estoque para me vender. As industrializadas vão fazer máscara. E contratei um monte de costureira. Mas eu aluguei uma casa, aqueles trem de plastificar, para fazer a máscara manual, aquelas costuradas mesmo, sabe? E a Anvisa foi lá e saiu um decreto que quase ninguém sabia, autorizando a confecção desse tipo de máscara, porque não tinha no mercado
padrão, aquela o industrializado não existia, o povo não ia morrer, não ia ficar sem. Aí a Anvisa criou um RDC, falando, ó, se a máscara for de polipropileno, tiver o elástico assim, fazer nesse formato aqui, a gente está dando uma autorização para ser comercializado. Tem que ter algum tipo de máscara, já que não tem a top, a padrão. Peguei esse RDC, ou seja, no documento oficial, contratei, nem lembro, acho que umas 300 costureiras, não só de Goiânia, Aparecida, Trindade, montei uma puta logística. Gente, cara de moto, e buscando elástico, buscando costureira, buscando trem. Aí foi a segunda onda de venda minha. Quando todo mundo ligava, não tem... Brasil todo, não tem máscara, não tem como chegar. Tem um cara lá em Goiânia que tem. Como é que é a sua máscara? Que marca que é? Não tem marca não, mas eu tenho autorização da Anvisa. Nossa, esqueceu da marca. Então, não, mas ainda não tinha marca não. Só falei que eu tinha máscara e tinha autorização da Anvisa para vender aquela máscara. Então foi muito rápido. Isso, é que eu vou chegar no nome da marca ainda, é o terceiro passo, esse foi o segundo. Aí comecei a vender a máscara e mandava o documento da RDC junto. Aí você podia vender para tudo, para prefeitura, para CNPJ, para pessoa física. Você tem autorização, você tem um documento ali. E aí foi a segunda onda. Vendi muito, ganhei muito dinheiro, mas acontece, começou o povo a descobrir o que eu estava fazendo. Aí começou a aparecer concorrência, o preço começou a baixar. Aí todo mundo já estava fazendo esse tipo de máscara, de novo. Aí eu falei, prevalece agora quem tiver a máscara feita industrializada. Não tinha fornecedor mais, não tinha previsão de chegar da China. Todo mundo estava fazendo essa costurada, que era aquela feinha artesanal. E aí fui procurar algum tipo de máquina de construir, de fazer máscara. Aí descobri um cara no interior de São Paulo que construía uma máquina. Porque você comprar uma máquina da China demorava 1 ano. E tudo isso era time. Você perde o time do negócio. Tem que resolver naquilo lá. E é muito volátil, você não sabe até quando vai durar aquilo lá ou não. Aí eu fui lá para São Paulo, um cara fez uma máquina, eu comprei essa máquina. Trouxe para cá, desenvolveu um novo tipo de máscara, não é aquela máscara padrão, é uma máscara dobradinha que você esticava, desenvolveu todo um tipo de máscara para dar certo de fazer e fazia solda eletrônica. Então ficava igualzinho aquelas máscaras digital. Aí eu criei a marca, chamou RC Mais Saúde, Rafael Carvalho Mais Saúde. Fiz vídeo, clipe, caixinha, logomarca da Anvisa, tudo industrializado. Aí eu voltei a ser o único que tinha máscara industrializada na caixinha, com documentação. Original, exatamente. Design original. Exato, tudo. Tem todo o material aqui até hoje. Aqui. Então, de novo, foi o primeiro. Quando você é o primeiro, quando você é o inovador, você leva a demanda toda. E aí levei essa terceira demanda, então foi 3 etapas que eu aproveitei muito na pandemia, ganhei um dinheiro legal. Com outro preço. Isso, eu sempre era o primeiro, então todo mundo queria o meu. Era o que tinha ou era o melhor. E aí, na hora que acabou, estava começando a voltar a demanda. Eu falei, cara, já trabalhei o que eu não tinha trabalhado. Eu trabalhei na pandemia o que eu não trabalhei na minha vida. Eu sou um cara acostumado a acordar tarde e dormir tarde minha vida toda por conta de mexer com noite, fazer festa, fazer evento. Então, eu sempre acordei tarde e dormi tarde. Na pandemia, eu acordava 6 horas da manhã e dormia 1 hora da manhã, todo dia. Era um trem de louco, de procura, de demanda. Falei, agora eu tenho que dar meu relax aí, né? Fui para o Egito, no meio da pandemia. Cheguei no Egito com amigos lá, não tinha nenhum turista, nenhum, porque estava no meio da pandemia ainda. Foi onde eu descobri o bendito balão. Lá em Luxor. Lá em Luxor, que descobri o balão. O mais bonito do mundo, inclusive, né? Falei, tem a questão do horário. Cara, se eu pegar esse balão e levar lá para Pirenópolis... Vamos abrir, então? Vamos. Para a gente ver a história do seu balão? Tem mais uma aguinha aí? Ah, tá. Vamos ver aqui, clicar no primeiro arroba de cima, não é isso? Voo de balão. Mas antes da gente falar de Piri, nós temos os últimos minutos para a gente encerrar dando aí falar um pouco do Piri. O que você pode falar aí para quem está assistindo a gente sobre quando dá errado? Você teve algumas coisas que você viu que não deram certo com você, ou viu que a pandemia atrapalhou, que deu errado. Negócio que deu errado, que você fala? Exatamente. Ou quando você está vendo que tiveram uma questão da máscara, teve um momento que seus concorrentes apareceram. Tem momentos que alguma coisa atrapalha, alguma coisa que pode desestabilizar você. E é muito comum do brasileiro ser preguiçoso e desistir, em perder a fé, perder as esperanças.
Eu tenho uma característica própria, cara. Quando eu entro num negócio, eu entro de cabeça. Eu entro para fazer acontecer. Eu vou até o final. Mas também tudo tem um limite. Você vai de cabeça, você entra. E se chegar no ponto você vê que não está andando também, não adianta você ficar ruendo ali à toa, né? Teve 2 negócios meus que eu lembro, assim, de empresa, que não deu tanto certo. Que se tivesse dado também, seria algo super inovador, que foi um aplicativo que eu criei em 2015, se eu não me engano, que chamava Comidinha Express, uma empresa que eu abri nos Estados Unidos, que era comida brasileira ser vendido via aplicativo em Miami e Orlando, antes da criação do iFood. O meu problema nessa época desse aplicativo foi tecnologia. Eu desenhei todo, igual é hoje o iFood, eu desenhei ele, que eu vi que precisava, porque lá tinha esse problema em Miami e Orlando, que os brasileiros queriam comer comida brasileira, não tinham como comer, e a logística de telefone, de WhatsApp não dava para fazer igual a plataforma de iFood. Então, desenhei isso, contratei uma empresa desenvolvedora de aplicativo aqui de Goiânia, gastei muita grana. Ele tentou fazer uma parceria com outra empresa da Alemanha, esse cara tentando fazer esse aplicativo, e ficou quase 2 anos ali, ó. Ele fazia o aplicativo, não fechava, e dava erro, e sei lá o quê. Então, a ideia na minha cabeça foi muito bem elaborada. Tiveram pessoas que apostaram. Isso, foi muito bem elaborado, mas a falta de profissionalismo ou de entendimento da empresa que pegou para desenvolver o aplicativo acabou dando errado, tanto que essa ideia que eu tive, 2 anos depois apareceu o bendito do iFood, que era o que eu tinha tido ideia 2 anos antes, que foi a Comidinha Express. Então, eu posso concluir do seguinte, dessa história que você contou. O empreendedor brasileiro que vai enfrentar dificuldade fiscal, dificuldade legislativa, questão da Anvisa, dificuldade de acertar o público, se não for para entrar de cabeça, mas, claro, com aquele feeling de que existe uma possibilidade muito grande de dar certo, e perceber que está dando errado, desistir ou parar não significa fracassar, não significa desistir, mas é uma esperteza para não perder dinheiro e parar e usar o investimento que tem para um negócio que você já está familiarizado, para algo que você já tem alguém que vai dar uma proposta que você confia que vai dar certo. Necessariamente parar não é algo negativo, mas é algo inteligente. Sim, mas uma coisa que tem até um amigo meu, que ele tenta ser muito empreendedor, ele tem muita ideia boa, ele é muito criativo, só que ele pensa tanto que nunca sai do papel. Esse é o único problema dele. Tem 2 amigos meus. Inclusive, os 2, muitas ideias que eles têm, eu fui lá e desenvolvi e ganhei dinheiro. Porque os caras têm ideia boa, só que fica barrando. Ah, e se isso? Ah, e se aquilo? Ah, mas se eu fizer isso, talvez aquilo. Estou falando conta minha, não estou falando que eu sou o dono da razão. Eu acredito muito, eu sou muito positivo. Se ficar só nessa, e se, não sei, e aquilo, e vai, e não botar o trem para andar, não botar na cabeça e acreditar em você mesmo para ir lá fazer acontecer, nunca vai sair do papel. E é normal de empreendedor você errar, e com o seu erro você aprende a acertar. Então, a dica, se é que eu posso dar, é não ficar no IC, não ficar no papel, botar a cara e ir lá fazer acontecer. Você pode errar, mas com erro você vai acertar. E quanto mais você vai fazer, mais você vai acertando. Sem dúvida. Piri, Balão, voltou do Egito, veio com essa ideia para cá. Vamos baixar um pouco para a gente ouvir aí? Hoje, além de ser a maior empresa de balonismo do Brasil, é a mais premiada também. Hoje eu passei até aí, ó. Hoje é a número 1 de Pirinópolis, é ela. E nos últimos 3 anos eu ganhei o prêmio TripAdvisor Traveler's Choice de 2022, 2023 e 2024. Ah, então é só colocar no Google que vai o TripAdvisor vai ver. Isso. Esses são passeios que tá além ali do Instagram, né? Isso. Hoje eu passei número 1 de Pirinópolis, o voo de balão. Interessante. Tem diversos pacotes, eu só estou vendo o casal, acaba sendo... O pessoal vai mais família, mais romântico, né? Cara, vai de tudo. De tudo. Eu foco mais aí no Instagram de casal, porque é a maioria. Certo. Mas vai turma de amigos, vai turma de amigas, vai família. Cabe quantos num balão desse? Eu tenho vários balões, né? Eu tenho balão até de 16 passageiros, 16 tenho de 10, tenho de 8, tenho de 4. Então vai família, vai amigos, vai casal, vai de tudo que é jeito. Sempre final da tarde. Não, sempre nascer do sol. Algumas vezes a gente faz o
O pôr do sol. Algumas vezes, mas é o nascer do sol que é sempre. É porque anoitecer é complicado para encerrar tudo, né? Exato. Interessantíssimo. Quanto Muito. tempo um passeio desse? Experiência completa entre 2h30 e 3 Até horas. que é rápido, né? O voo em si, uns 40, 45 minutos. Porque tem todo o processo de montagem, balão, inflar, voar, depois fechar, tem a comemoração de encerramento com champanhe, tem toda uma história, depois tem o resgate, leva de volta para o hotel. Então, experiência completa entre 2h30 e 3 horas. E o voo em si, 45 minutos. Excelente. Pô, passa por cima da cidade? Então é um passeio mesmo. Também, não necessariamente. Pode passar em cima da cidade, pode passar em cima de cachoeira, porque o balão quem leva é o vento. Exatamente. É o vento. Balão não é helicóptero. Então a gente decola, tem um pré-plano de voo ali, mas é o vento que direciona ele. Então pode passar por qualquer lugar. Excelente. Aí você tem que dar sorte de passar em cima da cidade, em cima da igrejinha, pode passar em cima de cachoeira. Que loucura. Aí, ó, tem muito foto em cima da cidade. Muita foto em cima da cidade. Muito artista já voou com a gente lá, já saltaram de paraquedas, já fiz festa dentro do balão com DJ, já fiz muita coisa diferente lá. Vamos ter que encerrar com essas belíssimas imagens, então. Vou ficar por aqui. Agradecer você, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos aqui com o Rafael Carvalho, essa excelente personalidade conhecida em Goiânia, Brasil, fora do Brasil, pelas suas imensas... Vamos ter que marcar mais um episódio para falar só sobre viagens, ou eu talvez vá ter que ir vamos juntos no podcast assistir, porque eu quero conhecer todas as suas experiências. Muito obrigado pela sua participação. O pessoal que está assistindo o vídeo, compartilha, divulga, assina o canal. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Te falei que ia dar tempo, você é teimoso.